confrade, beleza? Como é que você tá? Tivemos uma classificação bem legal hoje em Barcelona, acho que melhor que muita gente esperava. Podia ser até melhor, né, se a chuva tivesse continuado, mas a chuva parou e então a pista secou, mas mesmo assim eu achei bem legal a classificação e vamos logo falar sobre ela. Primeiro eu quero agradecer vocês, né, pelo retorno, pelos vídeos que eu faço, muita visualização, muita interação, muito comentário, isso é bem legal, obrigado, isso dá bastante força pra gente continuar, tá? Fazia tempo que eu não falava isso pra vocês, eu queria falar isso hoje porque realmente tem sido bem legal mesmo. Lógico que sempre tem um ou outro que nem desenhando o que a gente fala entende, mas isso é tão minoria que, né, a maioria é muito legal mesmo. Valeu. Bom, vamos logo para a classificação para o vídeo não ficar muito grande. Tivemos aí algumas decepções, algumas surpresas, e aí estão os três primeiros. O Vespa, que era carta contada, né? Super favorito, ele confirma, o Vespa há muitos anos ele não decepciona mais, ele vai lá e confirma o favoritismo, confirma o melhor carro, ele confirma tudo, entendeu? Então o Vespa realmente está de parabéns, porque apesar de ele ter um carro dominante, por exemplo, o Pérez também tem, e o Pérez, Deus me livre, né? Vamos chegar nele depois. Aí o Sainz, bem feliz em segundo lugar, meio segundo atrás, e o Norris, uma super surpresa, né? Em terceiro, que a McLaren não tem carro para isso, e o Norris, cada vez, para mim, demonstra ser um piloto de ponta, de primeira prateleira mesmo, né? Um pilotaço, né? Para mim, ele realmente, assim, eu acho que acima de todos talvez foi o Hamilton, mas, muito abaixo tá vou falar na ordem que eu acho, né? Eu acho que o Norris, o Russell e o Percival, né? E encostando neles o Sainz também, porque o Sainz também é um piloto muito bom, muito subestimado aí pela torcida, né? Não sei porquê, a torcida, mas é um piloto muito bom, e outra vez hoje ele cravou aí o Percival com grande facilidade, né? Vamos ver o que aconteceu com o Percival, porque não é normal também o que aconteceu. Mas não importa, o Sainz foi lá e fez o dele. E vamos começar logo falando do grid, né? Em último ficou a Williams, né? O Logan Sargent. Aí o Leclerc, evidentemente algum problema aqui, né? O Leclerc não pode ficar em P19, como a Ferrari. É evidente que teve algum problema aqui, a gente não sabe ainda. Eu estou fazendo esse vídeo muito perto do final da classificação. A classificação acabou agora há pouco, então muita informação ainda não tenho. Eu vou dar minhas opiniões aqui e algumas poucas informações que eu já tenho. Então nós vamos descobrir o que aconteceu com o Percival, Charles Percival Leclerc, né? Para quem estranha que eu chame de Percival, é porque o nome dele é Percival. É Charles não sei o que, Percival Leclerc. Depois o Albon, né? Que se não fosse aqui um problema do Leclerc, a Williams ia fazer a última fila, né? Como a gente estava prevendo. Como eu falei ontem, né? Eles têm muito pouco investimento, então os outros carros melhoram mais do que a Williams. Por isso que a Williams está ficando, né? Eles até têm algum investimento, eles têm, né? Para cada pista eles têm alguma, não chega a ser atualização, né? Eles têm um projeto, né? De algumas peças diferentes, como todas as equipes têm, né? Porque a gente tem que separar a atualização de adaptação à pista, né? Adaptação à pista não chega a ser uma atualização, né? As equipes têm algumas peças, algumas asas, várias peças que elas usam essas mesmas em algumas pistas, né? Então elas fazem, por exemplo, uma asa que vão usar em 4 ou 5 pistas, vão usar em Mônaco, vão usar nas pistas de baixa, tem uma asa para pista de alta, entendeu? E assim tem várias peças que eles fazem. Isso a Williams tem, né? O que a Williams não tem tido é atualização mesmo, coisa que não estava prevista. Eles viram alguns pontos fracos do carro e estão tentando corrigir
com peças novas, atualizadas. Isso ela tem tido muito pouco, quase nada, né? Ela só tem as adaptações mesmo. Aí o Magnussen em 17º, né? Eu achei que ele fosse hoje ficar mais perto do Hulk, que ontem ele ficou bem longe, tipo assim, né? Mas não ficou, né? Ficou bem longe do Hulk. Nós vamos tentar descobrir por quê, porque isso não é normal também. Aí o Bottas acabou em 16º, na frente do Tsunoda e do Nick De Vries, que repetiram mais ou menos as posições de ontem no TL2, né? O Zhu aqui, né? Na frente do Bottas, né? Depois o Russell, foi mal o Russell, não só na questão da volta dele, que foi muito ruim, não foi nem pro Q3, né? Porque no Q2 ele atrapalhou o Hamilton lá, ele foi abrir a volta, o Hamilton também, o Hamilton atrás dele, ele não viu, a Mercedes não avisou, provavelmente o engenheiro não avisou, e o Hamilton pegou o vácuo, foi tirar, o Russell não tirou o suficiente, eles acabaram colidindo, inclusive, né? Então o Russell acabou nem indo para o Q2, sorte do Hamilton, que ele já tinha feito uma volta boa para o Q2, senão os dois não iam para o Q2, né? Para o Q3. Vamos ver o que aconteceu com o Russell e com o Hamilton, que a gente tem um vídeo aqui, dá uma olhada aí, ó. Eles entram na reta junto, o Hamilton vai chegando, o Russell parece que vai tirar, mas não tira, ele volta. Aí eles se tocam. Olha lá, dá para ver no segundo vídeo, vai ter um terceiro aqui embaixo. Olha lá, e ainda bem que pelo menos o Hamilton já tinha, senão os dois iam ficar fora do Q3, né? Foi uma confusão aí que não costuma acontecer na Mercedes, né? Então ficar esperto aí para isso não acontecer mais, porque isso não pode acontecer nunca, né? Então, e o Pérez, né? Também temos um vídeo do Pérez, o Pérez muito mal. Ontem eu falei para vocês que o Pérez ia usar o acerto do Vespa, e usou, né? Aí ele usou o acerto do Vespa, e o Vespa eu falei também, é um cara que gosta de acertar o carro meio traseiro. E olha o que aconteceu com o Pérez, na hora que ele foi frear, perdeu a traseira e já era, olha lá. Olha lá. Meteu o pé no freio, a traseira saiu, ele foi consertar. Não dava mais tempo. Não dava mais tempo. Porque esse acerto do Vespa, né, como um pouco traseiro, você tem que frear com o volante reto. Totalmente reto. Se você virar um pouquinho, você perde o carro. Entendeu? Porque as freadas na Fórmula 1 é a freada que vem de 300 para 100, né? Freada de 200 por hora, de 180 por hora. Não são freadas que igual a gente dá na rua, né? São freadas muito fortes, né? Isso faz o volante um pouquinho estressado, é isso. Então isso aí estava um pouco, até que meio desenhado, né? Quer dizer, o Pérez com um carro dominante não conseguiu ir pro Q3, quer dizer, ficou no Q2, tá feia a coisa pro Pérez, entendeu? Ele tem que começar a se recuperar, porque ele vai perder emprego no final do ano, né? Bom, vamos para os 10 primeiros. Aí a McLaren deu uma melhorada, o Piastri, né, em 10º. Você vai falar, pô, melhorou, tá em 10º, mas a McLaren era para estar na segunda página, né? Vamos mais para frente, que aí, né, a gente já falou do Norris, impressionante o Norris em terceiro. Aí o Alonso deu uma bela de uma decepcionada, né? Ficou 1 segundo e 2 atrás, só em 9º lugar. E ainda tirou um sarro no final do rádio, que o Gasly vai perder algumas posições. É capaz do Gasly perder algumas posições mesmo, porque ele, sem querer, atrapalhou, né? Atrapalhou 2 pilotos durante a classificação. Mas eu duvido que o Gasly vai perder posição para o Alonso, porque o Gasly está lá em 4º e o Alonso está em 9º. Eu acho que o Gasly deve perder de 3 a 4 posições. Aí o Alonso não se beneficia disso, entendeu? Então o Alonso decepcionou e devia falar dele. Por que ele fez um tempo tão ruim assim, né? Em vez de ficar falando do Gasly. Falou isso no rádio, ia tirar um sarro. Aí o Nico Hülkenberg, belíssima volta, né? 8º lugar com uma Haas. Eu falei que o terceiro de ontem não se sustentava, e não se sustentou mesmo. Acabou ficando em 8º, mas 8º para a Haas é uma super colocação. Aí o Ocon em 7º,
mostrando aí que a Alpine realmente melhorou com as atualizações, né? Ele tinha largado em terceiro em Mônaco, agora vai largar em sétimo aí, mas o Gasly, se não tomar a penalização, ele provavelmente vai tomar, né? Vai tomar punição. Mas não importa, ele fez o quarto melhor tempo. E na frente do Ocon, galera, o ídolo em sexto lugar, né? O ídolo Stroll, que eu não sei se de ontem para hoje ele aprendeu a guiar o carro dianteiro como o Alonso gosta, ou não deixar o carro dianteiro para ele, né? Talvez nem para o Alonso, porque o Alonso fez um tempo bem ruim ali, 1.2 atrás, o Alonso ficou meio segundo do ídolo, praticamente, né? Então, Alonso vai ter que dormir com essa, e quem não gosta do ídolo acha que ele é um pé de breque, sexto lugar. Aí o Hamilton em quinto, e o Gasly em quarto, e o Norris em terceiro. Você vê que a diferença, né, entre o Norris, o Gasly e o Hamilton são centésimos de segundo, né? Eles estão ali, é tudo piscar de olhos isso aqui. Só que um vento faz essa diferença, né? São centésimos de segundo, uma muito, muito pouca diferença. Bom, o Hamilton para o Gasly ficou 2 milésimos, não é nem centésimos. Ficou 2 milésimos do Gasly, e o Gasly ficou a 20 centésimos do Norris, né? E o Norris também ficou perto, porque ficou só um décimo atrás do Sainz. Quem descolou mesmo, né, foi o Vespa, que meteu 4 décimos no Sainz, né? E inclusive grande Vespa me fez perder uma aposta, né? Porque eu tinha apostado que a pole ia ser entre 12 e 7, né? E 12 e 9. Não, 12 e 6 e 12 e 9. E eu perdi essa aposta porque ele fez 12 e 2. Ó. Se não fosse o Vespa, eu ganharia essa aposta, né? Lá nos nossos parceiros de cassino, porque até isso você pode apostar, né? Qual tempo vai ser da pole? Você pode cravar um tempo, ou você pode fazer entre meio segundo e 1 segundo, vai ganhando menos, né? Eu cravei entre 2 e 6 e 2 e 9. Se o Vespa não tivesse feito esse temporal aqui, eu teria ganhado uma graninha boa. Mas não importa, também como eu sempre falo, né? Eu aposto o que não vai me fazer falta, né? O que não vai me tirar nenhuma conta aqui, né? Tem a grana para pagar as contas? Tem. Então sobrou um pouquinho? Então eu aposto. Senão, então quando eu perco um pouquinho não tem problema. Tem mais uma coisinha para a gente falar, né? Que é como é que está o placar de classificação agora que já se passaram 7 corridas, né? Que a gente não conta a corrida curta, né? Porque a Fórmula 1 não conta. Eu acho que devia contar, porque ainda mais agora que existe uma classificação para a corrida curta, mas a Fórmula 1 não conta. Então nós estamos na 7ª corrida aqui. Como é que está? O Vespa está metendo 5-2 no Pérez, o Leclerc 4-3 no Sainz, ó, bem equilibrado. O Russell 4-3 no Hamilton, também bem equilibrado. O Ocon 4-3 no Gasly, também bem equilibrado. Aí já o Norris já está 6-1 no Piastri. Mas apesar de ser 6-1, o Piastri em tempo não tem ficado muito atrás, né? E não vamos esquecer, nunca vamos esquecer que é a temporada de estreia do Piastri, né? Então, temporada de estreia, você sempre tem que dar um desconto, porque ainda mais você andando do lado do Norris, né? Não é que o Piastri está estreando numa equipe andando do lado no pé de breque, não. Ele está andando, na minha opinião, do lado de um dos melhores pilotos da Fórmula 1, entendeu? Então, realmente, eu acho que ele está indo bem, né? Apesar desse 6-1 aqui, o tempo dele atrás do Norris não é pouco, entendeu? O desempenho dele está bom. É que o Norris é muito bom mesmo, ele consegue tirar, sabe, 99,9% do carro na maioria das vezes. Depois o Alonso aí, ó, 6-1 no ídolo, né? O ídolo aí já é diferente. A diferença do Alonso para o ídolo é muito grande em quase todas as classificações, menos nas 3 primeiras. E hoje o ídolo conseguiu cravar o Alonso pela primeira vez, né? E o Alonso não vai ganhar de 0 como ganhou lá do Van Dorn quando eles estavam na McLaren.
Foi de 0 aquela vez, né? Aí na AlphaTauri, o Tsunoda está metendo 5-2 no De Vries. Na Alfa Romeo, o Bottas 4-3 no Zhu. Na Haas, o Kevin Magnussen está perdendo do Nico Hülkenberg por 5-2. E na Williams, o Albon está colocando 7-0 no Sargent, que é outro piloto que também é novato, né? E a diferença de tempo entre eles também não é grande. Então, mesmo com 7-0, não é que o Sargent é um lixo, assim como ele é bom piloto, assim como o Piastri também não é um lixo, também é bom piloto. Apesar de estarem perdendo assim, a diferença de tempo entre eles é baixa. Bom, vamos esperar que tenha uma corrida boa amanhã. O Vespa é franco favorito, né? Ainda mais que ele, como eu falei no começo, ele não decepciona, ao contrário, né? Ele anda muito, não comete erro, sabe o limite do carro, está acertando o carro como gosta. Uma coisa, né? Caiu por terra essa história de que a Red Bull não esquenta pneu, né? Lógico que esquenta pneu, bem. Né? Inclusive o Pérez, o que ele falou foi que o pneu dele estava muito quente. Né? Ele só tinha dado uma volta, né? A volta de saída do box, e já na volta de classificação, no começo da volta que ele deu aquela rodada, que o pneu estava muito quente. E o Vespa também fez temporal com pista a 22 graus, 22 ou 25 no começo, no Q1, então caiu por terra. É lógico que a Red Bull ainda é melhor em corrida que em classificação, mas esse negócio que não esquenta pneu, esquece. Esquenta sim, o carro é campeão, e o Vespa está fazendo valer isso daí, e provavelmente vai ser o tricampeão com todos os méritos. A gente se vê amanhã, depois da corrida. Espero que a corrida seja legal. Amanhã à tarde tem Indy também, mas eu não vou esperar a Indy para fazer o vídeo, tá? Amanhã eu vou fazer logo depois da vez de Fórmula 1. Bom sabadão, até mais, tchau.